Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje na minha leitura da Bíblia de Estudo A Mensagem farei a leitura da introdução ao livro de Juízes. Na minha última leitura desta Bíblia li a introdução ao livro de Josué, já aqui nos livros históricos. A introdução ao livro de Juízes começa da seguinte forma: sexo, violência, estupro, massacre, brutalidade e fraude não parecem material adequado ao relato da história da salvação. Quando pensamos sobre o tema principal da Bíblia, Deus e salvação, viver bem e amar profundamente, é muito natural querer encontrar nas suas páginas líderes bons, nobres e confiáveis, capazes de apontar o melhor caminho. Por isso, de certo modo, ficamos chocados sempre que lemos o livro de Juízes, pois deparamos com uma situação caótica. Talvez nos sintamos tão incomodados ao lembrar de que aqueles líderes imperfeitos e depravados eram vistos como exemplos negativos de moral e que seus atos perversos eram punidos com assustadores castigos. Mas não é bem assim que a história é contada. Há certa indiferença pragmática no tom da narrativa, como se Deus estivesse dizendo: bem, se isso é tudo que vocês me oferecerão como instrumento, então vou utilizar, exatamente como são, esses homens e mulheres e dar continuidade à história da salvação. Essa gente até conquistou certo grau de dignidade ao encontrar seu lugar na história. Eles não foram usados por mera humilhação ou por sadismo. Acontece que Deus não precisa de pessoas boas para realizar coisas boas. Ele pode e de fato nos usa, qualquer que seja a condição moral ou espiritual em que estejamos. Então, descobrimos que Deus realiza suas obras mais admiráveis usando as pessoas menos prováveis na nossa concepção. Se Deus encontrou uma maneira de incluir significativamente esses líderes ou juízes naquilo que, como sabemos, caminha para um desfecho glorioso, Ele certamente poderá nos usar, bem como nossos amigos e vizinhos, muitas vezes os candidatos mais improváveis. 2 vezes em Juízes, no capítulo 17, versículo 6 e 21, versículo 25, há um refrão. Naquele tempo, não havia rei em Israel. As pessoas faziam o que bem entendiam. Mas o leitor sabe que havia um rei em Israel. Deus era o rei. Então, embora a falta de um rei humano fosse a causa de anarquia moral e política, a presença do Deus soberano, por mais velada que fosse, significava que a realidade do reino nunca está em dúvida. Um subtítulo aqui, fazendo um questionamento de quem era o livro para os juízes, de quem foi escrito, na verdade, né? O autor desconhecido escreveu pouco antes de Deus finalmente realizar o desejo de seu povo antes de ter um rei humano, no período descrito em 1º e 2º Samuel. A situação era mais estável que no período retratado em Juízes. As leis eram mais reforçadas e as famílias estavam livres dos saqueadores que antes podiam invadir as fazendas a qualquer momento. Mas o autor de Juízes não se iludia com os reis. Sabia que eles eram humanos, como os líderes anteriores. Então, de forma geral, todo o projeto de reinado ainda dependia de Deus. Outra pergunta: para quem o livro de Juízes foi escrito? Os israelitas estavam orgulhosos de seu novo rei, pensando que um homem forte na liderança iria resolver seus problemas. Mas os cidadãos da nova monarquia tinham a mesma inclinação para lutar entre si e adotar os hábitos pagãos que vinham contaminando o povo de Deus por gerações. As pessoas faziam o que bem entendiam, ainda era uma verdade. E o contexto? Por volta de 1220 a 1050 a.C., os filisteus invadiram a região costeira do Egito e de Canaã em 1200 a.C., aproximadamente, passando por algum lugar da Grécia. Eles negociaram e lutaram com os gregos que haviam participado da Guerra de Troia. O Egito logo os expulsou, mas Israel lutou contra os filisteus durante 150 anos. Esse povo deu à terra o nome grego, Palestina. Essa daqui então foi a leitura do livro da introdução ao livro de Juízes, aqui na Bíblia de Estudo A Mensagem. Agradeço mais uma vez por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.